venho trazer hoje se encontra lá em Atos 7, versículo 54 ao 60, que diz assim: ouvindo ele isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam-se os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram, taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele. Levando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto Estevão era apedrejado, invocava o Senhor, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pondo-se então de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Depois dessa palavra, adormeceu. Amém. Aqui está falando de Estevão. Estevão foi um dos diáconos, né? Quando ali na igreja primitiva estava tendo discussões porque as viúvas dos gentios estavam sendo abandonadas, né? Na hora do dinheiro não estava sendo recebidas ali. E esse caso foi levado para os apóstolos. Então os apóstolos falaram: a gente não pode deixar, né, de pregar e orar para cuidar da mesa. Então a gente vai botar 7 diáconos para cuidar disso. E tinham que ser homens sábios, cheios do Espírito Santo. E entre esses estavam Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que fazia prodígios e maravilhas, né? Porque era um homem cheio de fé. E tinham inveja de Estevão. Tentaram parar Estevão, mas a cada discussão Estevão ganhava porque a sabedoria dele vinha dos céus. Então, não conseguindo parar ele, pagaram pessoas para inventar coisas que ele não fazia. E levaram ele ao tribunal. E lá no tribunal ele pregou. E ele pregou com ousadia, com autoridade, com poder vindo dos céus. E aí que ficaram com raiva, em vez de se arrependerem, ficaram com mais raiva, taparam o ouvido, não queriam ouvir a verdade, não queriam ser libertos, não queriam ser mudados pela palavra de Deus. Tinham raiva de Jesus, de um Jesus que eles nem conheciam, porque se eles conhecessem, eles não teriam raiva, mas teriam amor. Taparam os ouvidos e quiseram matar Estevão. Levaram ele para fora e começaram a apedrejar. Mas disse que o rosto de Estevão brilhava, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E os olhos de Estevão não estavam fixados na pedrada que ele levava, não estavam fixados em quem atacava a pedra. Os olhos de Estevão estavam fixados no céu. E ele via o céu aberto, ele via a glória de Deus. E ele via o Filho de Deus ao lado dele. E por mais que a dor da pedrada, a pedrada estava doendo, a glória que ele via era maior do que a dor da pedrada. E ele falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem. E eles não quiseram ouvir, eles tapavam o ouvido para não ouvir. Eles estavam com tanta raiva que, unânimes, eles se arremeteram para matar Pedro. Eles se ajuntaram para matar Pedro, porque eles não queriam ouvir a verdade. Eles, já que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, eles estavam cheios do espírito de Satanás. Ele cheio do espírito mau, Estevão cheio do Espírito Santo de Deus. Quando muitos estiverem cheios do espírito mau para te atacar, esteja cheio do Espírito Santo de Deus para fazer o bem. E quando começaram a atacar pedras em Estevão, ele fala: Senhor, recebe meu espírito.
Ele olhava para o céu de joelho e falava: Senhor, recebe o meu espírito. Ele não estava se importando se ele ia morrer ali, se ali ele ia sentir dor, se ali ele ia sofrer, porque a glória que ele estava vendo era maior. As dores da pedrada podem até ser dolorosa, mas a glória que nos espera é maior que qualquer pedrada. E eu imagino ele olhando para o céu e dizendo, cantando assim: Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorado, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorado, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorado, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Imagina ele cantando esse hino. E quando deixaram as vestes de Pedro nos pés de Saulo, eu imagino Saulo naquele momento respirando raiva, respirando ódio, desejando a morte realmente de Estevão, desejando assim para Estevão morrer tarde. Mas eu imagino quando Saulo vira Paulo e pensando: nossa, como Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como Estevão era um homem bom. E eu vi matar Estevão e eu não fiz nada. Eu imagino o arrependimento de Paulo. Eu imagino o arrependimento de Saulo quando ele vira Paulo. Quando ele também vira um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como Estevão foi. Eu imagino o arrependimento de matar um homem de Deus. E ali, quando tirava aquelas pedras, ele falou: Senhor, não impute esse pecado. Falou: Senhor, não leva em conta o pecado deles, não. Aí eu lembro de Jesus. Eu lembro de Jesus, que estava ali sendo humilhado, sendo cuspido. Ele falou: Senhor, não leva em conta o pecado desse povo, eles não sabem o que estão fazendo. É incrível, né? Ele sendo apedrejado e Jesus sendo crucificado por um povo mau, mas morrendo por eles. Ele sendo apedrejado por um povo que queria a morte dele. E ele intercedendo por um povo mau. E nessa lição eu tiro: muitas das vezes a gente está servindo ao Senhor e vem pessoas com pedras. A pedra da fofoca, a pedra da calúnia, a pedra do disse-me-disse. Vem levante de tudo quanto é lado para nos fazer parar. Te digo algo: não foque em quem está dando as pedradas, muito menos nas pedras. Foque no céu, foque em Jesus. Se o seu foco estiver em Jesus, as pedradas não vão te tirar da igreja. Se o seu foco estiver em Jesus, quem se levantar contra você não vai te causar dano. Você até vai até te ferir. Você pode até chorar porque sentiu dor. Mas se o seu foco estiver nos céus, você não vai parar. Se o seu foco estiver em quem está do lado do Pai, é em Jesus, você não vai parar, porque a glória do Senhor em sua vida será maior que qualquer levante, que qualquer pedrada. Então
Então continue adorando a Deus, continue servindo a Deus, por mais que os levante, por mais que as pedradas se levante, continue adorando e servindo ao Senhor. E faça como Estevão fez. Ore pelos que te perseguem, ore pelos que te maltratam. Estão te atacando pedra. Ora para aqueles que te atacam pedra. Mostra que você é diferente. Que você, como Estevão, o seu rosto brilha pelo Espírito Santo do Senhor. Mostra que você é diferente. Em vez de trocar olho por olho, dente por dente, ora por quem te fere. Ora por quem te machuca. Ora. Ora por quem te machuca, ora por quem te fere, ora por quem te persegue. Ao contrário de quem te feriu e te machucou, você vai estender a mão, você vai cuidar, você vai ser diferente, porque você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser sal e para ser luz. E você tem uma diferença dos outros. Você leva o brilho do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.